Queridos, Agar, nós vamos falar hoje sobre Agar, né? Quem era Agar? Agar foi a mulher que deu o primeiro filho a Abraão. Nós falamos na semana passada sobre a vida de Abraão. Vamos falar um pouco sobre a vida de Agar hoje, que está dentro do contexto, né, da vida de Abraão. Foi a mulher que deu o primeiro filho a Abraão. O filho dela se chamou Ismael. Mas não era o filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão. E aí tem um desentendimento entre Agar e Sara pede que Abraão põe para fora, né, de sua casa, dali da sua família, Agar com seu filho, porque aquele menino não ia herdar a herança de Abraão, mas sim Isaac, o filho que estaria sendo gerado do ventre da própria Sara, a mulher de Abraão. Nós vamos ler aqui o texto que está em Gênesis, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, então disse para Abraão: Rejeita essa escrava e o seu filho Ismael, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho Ismael. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva Agar. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva Agar, Ismael, dele eu farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Então levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque, ficou comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Queridos, temos aqui a história justamente de Agar, serva, escrava de Abraão e Sara. Quem que era Agar? Como eu disse, era escrava e serva de Abraão e Sara. E Sara, ela pega Agar, né, a sua serva a egípcia, e dá então a Abraão para ter um filho com ela. Porque Deus havia prometido para Abraão que dele faria uma grande nação. Você vai ver isso lá em Gênesis 12, no versículo 2, como lemos semana passada. Deus faz um chamado a Abraão ali, né? Fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. É o que Deus diz lá em Gênesis 12, versículo 2. Só que passa-se alguns anos e nada de vir esse filho de Abraão. Claro que todos nós entendemos que esse filho de Abraão seria com Sara e não com outra mulher. E se passa alguns anos, nada desse filho vir. Deus promete novamente lá no capítulo 15, Gênesis capítulo 15, e então, ao prometer a Abraão que ele teria uma grande descendência, então Abraão responde a Deus e diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que veio de Damasceno? Disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor a Abraão, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Querido, aí se passam então 10 anos. Depois de 10 anos, olhe bem, a palavra que Deus deu aí a Abraão
Em Gênesis capítulo 15, versículo 4, Deus diz a Abraão: aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Depois de 10 anos, Sara talvez ache que o herdeiro de Abraão não precisaria propriamente sair dela, mas que poderia ser de qualquer uma outra mulher. O importante é que fosse gerado por Abraão. Eu acho, não estou dizendo que isso está escrito na palavra de Deus, mas a gente deduz, porque Sara teve uma postura infeliz de pegar a sua serva e dar a Abraão para se deitar com ela, para se gerar um filho, para que fosse gerado um filho, para que esse filho fosse o herdeiro que ela estava supondo que era a promessa de Deus. E depois de 10 anos, Sara, vendo que ela não engravidava, ela achou que não tinha condições mais de dar filhos a Abraão, então ela tem essa triste ideia de entregar Agar, a sua serva, nas mãos de Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e gerasse um filho em Agar. Abraão concorda com Sara, talvez achando assim: bom, o importante é que seja gerado por mim, independentemente da mulher que eu me deite, desde que seja gerado por mim. Eles entram em acordo. Sara dá então Agar para Abraão ter um filho. O filho nasce, Ismael. Só que antes do menino nascer, quando Agar se vê grávida de Abraão, ela começa a desprezar Sara, e você vai ver isso aí em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, Agar começa a desprezar Sara. Sara então pede autorização a Abraão para que tome uma posição. Pede autorização para ela tomar uma posição, na verdade. E Abraão então dá essa autorização a Sara para fazer o que ela quisesse com Agar. E Sara começa a humilhar a Agar, começa a repreender, a dar bronca, a chamar a atenção, na certa mandando ela colocar ali, se colocar em seu lugar. E Agar humilhada, então o que é que acontece? Vai para o deserto. Esse é o primeiro deserto que Agar vai. A Agar vai para o deserto 2 vezes. A primeira vez porque ela se exaltou, começou a desprezar a sua senhora, a Sara, e a segunda vez por uma permissão de Deus. E nós vamos já estar tirando aqui algumas lições nessas 2 vezes que Agar vai para o deserto. Então Agar humilhada, ela foge para o deserto, e o anjo, o que é que o anjo de Deus aparece ali? O anjo do Senhor aparece para Agar e diz a ela para que ela voltasse e se humilhasse diante de sua senhora Sara. E o anjo também lhe faz promessas. E aqui nós já vamos tirar algumas lições, né? A gente vê que quando a Agar ela se vê grávida de Abraão, ela começa a humilhar ou a desprezar a sua senhora, começa a desprezar Sara. Quem era Agar? Uma simples escrava, uma serva que eles haviam adquirido para que os servisse. Mas na hora que ela começa a se sentir importante, ela começa a se exaltar, ela começa a desprezar Sara. E como a gente sabe, essa semana estamos falando sobre isso, tem um ditado mundano que diz que se você quiser conhecer uma pessoa, então dê poder para ela. Dê poder para aquela pessoa, que ela vai então se revelar. E com Agar aconteceu justamente isso. Quando Agar se sente, poderosa ali, por ter engravidado de um dos homens mais importantes ali daquela região, daquela terra, um dos homens mais ricos, o homem que foi escolhido por Deus para dele ser gerado uma grande nação, para Deus ser o Deus daquele povo, ela começa a se achar importante, ela começa a se exaltar e começa o quê? A desprezar a sua senhora. A mesma senhora que lhe concedeu esta graça de gerar um filho para Abraão. E qual é a consequência de quando nós estamos nos sentindo importante e começamos a nos exaltarmos diante das outras pessoas, querido? Agar se exaltou, se achou importante, começou a desprezar Sara. Qual foi a consequência na vida de Agar por ela se exaltar e começar a se achar importante e desprezar Sara? Ela foi humilhada por Sara. Ela fugiu, e aonde é que ela foi parar? Ela foi parar no deserto. E isso vai acontecer com cada um de nós se nós tomarmos essa mesma postura que Agar tomou, de quando Deus nos abençoar para estarmos de um patamar mais elevado, de quando Deus nos abençoar para estarmos ocupando algum cargo, que nós julgamos ser mais importante que outros, porque na verdade cada um tem sua função. Ninguém é mais importante que ninguém. Aquele menos importante que a gente acha ali ser menos importante, ele tem a sua função, e sem ele, sem aquela função, nós também não viveríamos. Mas infelizmente nós humanos achamos que há funções mais importantes, há cargos mais importantes, e aí nós erramos quando nós nos achamos melhores que os outros.
A consequência de Agar se sentir melhor do que a sua senhora, de se exaltar e começar a desprezar a sua senhora, foi ir parar no deserto. Ela foi humilhada e foi parar no deserto. E como eu disse, nós devemos ter cuidado para isso também não acontecer com cada um de nós. Porque o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 23, versículo 12, que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Quem a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar, este será exaltado. A palavra de Deus vai dizer também em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba ela precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Antes de vir a ruína, veja se o seu coração não está soberbo. Se a ruína já está vindo em sua vida, analise, se examine. Será que primeiramente você não ficou soberbo? Não começou a se achar melhor que as outras pessoas? Não começou a desprezar as outras pessoas e por isso a ruína está vindo sobre a sua vida? Será que a altivez do espírito não está também tomando o seu coração? E a palavra diz que antes da queda vem a altivez do espírito, antes da ruína vem a soberba, porque a soberba ela vai preceder toda a ruína e toda a queda. E houve uma queda ali naquele momento na vida de Agar, porque ela deixou o seu coração se ensoberbecer, ela começou a se achar importante, se exaltar, desprezar a Sara. Então é importante sabermos lidar com toda e qualquer situação em que nós julgamos que estamos com poder. Saiba lidar com o poder. Se Deus permitiu chegarmos aonde chegamos, se Deus permitiu você chegar onde você chegou, não foi com certeza para estar se exaltando e estar desprezando as outras pessoas, como Agar fez com a sua senhora Sara. Se Deus permitiu que você chegasse onde chegou, a um patamar mais elevado, a um cargo mais alto, é porque Ele tem um propósito nisso. E com certeza o propósito é para que Ele seja glorificado. De que forma Deus vai ser glorificado? Se você estiver vivendo uma vida mais para servir do que está sendo servido. Muitas vezes queremos mais ser servido do que servir. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, disse que não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E de que forma nós vamos também fazer com que o nome de Deus venha a ser glorificado? Porque você servindo, você vai estar fazendo a obra do Senhor. Você vai estar praticando as boas obras. E o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 5,16 que assim deve brilhar também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz aí em Mateus 5,16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse é o objetivo, às vezes, de Deus, às vezes nos levar a patamares mais altos, a cargos que nós julgamos mais importantes, para que Ele seja glorificado, não para que nós recebamos essa glória, que nós possamos servir mais do que ser servido, porque como eu disse lá em Marcos 10,45, o próprio Jesus vai dizer que veio para servir, não para ser servido. Então cuidado porque quando Agar começou a se exaltar, a se achar mais importante, desprezar a Sara, desprezar as outras pessoas, ela foi humilhada. E aonde é que ela foi parar? Foi parar no deserto. É bem certo que o deserto que ela foi parar foi um deserto literalmente falando. Ela foi para o deserto realmente literal. Mas nós podemos ir parar num deserto existencial em nossas vidas. Um deserto das aflições, das tribulações, das angústias. Um deserto de escassez, de alegria, de paz, tranquilidade. Nós poderemos passar por esse deserto da tribulação. E nós não vamos suportar passar por um deserto se nós não estivermos em comunhão com Deus. Se não queremos ser humilhados e nem parar no deserto, nós devemos honrar a posição que Deus está nos colocando, que Deus nos colocou, servindo mais do que querer ser servido. Muitas vezes nós queremos ser servido. Nós precisamos servir mais do que querer ser servido e não estar se exaltando e nem desprezando as outras pessoas. Infelizmente, as pessoas tomam essa postura quando alcançam patamares mais altos. E aí Jesus diz, cuidado, porque aquele que se exaltar, esse vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhar, esse Deus o exaltará.
Você quer ser exaltado? Você quer diante do Senhor ter esta exaltação? Agora entenda, essa exaltação de Deus não é no sentido de você se achar melhor e mais importante que os outros, não. Essa exaltação que a palavra de Deus diz, que aquele que se humilhar será exaltado, será abençoado, será mais abençoado, prosperará em todas as áreas de sua vida. É nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus quis dizer. Aquele que humilhar a si mesmo, este será exaltado, será mais abençoado ainda do que já está sendo. Então, se você quer ser exaltado, quer ser abençoado por Deus, você precisa se humilhar diante do Senhor. E se humilhar também, se precisa, assim dizendo, diante das pessoas. Lá em 1 Pedro 5, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí, em 1 Pedro 5, versículo 6, que devemos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele quem Deus, em tempo oportuno, no tempo dEle, no tempo de Deus, Ele nos exalte. E como eu disse, esse exaltar significa vida abençoada, não é te exaltar para achar melhor que as outras pessoas, não. Então Agar foi humilde e ouviu ali naquele momento a voz e as ordens do anjo. E em tempo oportuno Deus exaltou Agar, fez dela uma grande nação. Dela saiu nações. Ismael teve 12 filhos, né? Se casou com uma mulher egípcia e com essa mulher teve 12 filhos, e desses 12 filhos geraram 12 nações, de tão grande e numerosa que não se podia contar, como o anjo disse lá para Agar no capítulo 16, que seria uma grande nação que de tão grande e numerosa não se pudesse contar. Então, queridos, se nós queremos sermos exaltados, abençoados como Agar foi, Deus gerando essa grande nação, nós precisamos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo de Deus, em tempo oportuno, esse tempo oportuno é no tempo de Deus, Ele irá nos exaltar, não é no nosso tempo. Não perca a paciência, porque é no tempo dEle, Ele sabe a hora certa, o momento certo. Às vezes nós erramos porque ficamos ansiosos e começamos a murmurar porque o tempo que nós achamos que Deus deveria estar abençoando era agora, e Deus tem o tempo certo, o tempo dele. A palavra está dizendo que em tempo oportuno Ele nos exaltará, Ele nos abençoará. Devemos ter paciência e esperar, como disse o salmista lá no Salmo 40, esperei com paciência. Ele não esperou ansioso, angustiado, aflito, atribulado, não. Tem muita gente esperando no Senhor, mas quando você olha para a vida da pessoa, a pessoa está angustiada, ansiosa, aflita, atribulada. Como é que diz que está esperando no Senhor? A grande diferença é saber também esperar. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Qual foi o resultado? O próprio salmista diz: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você quer que Deus se incline para você e ouça o seu clamor? Como é que você está esperando no Senhor? Com paciência ou com o coração cheio de angústia, de ansiedade, de inquietações? De que forma você está esperando o Senhor? O Senhor está esperando você se aquietar. Lá no Salmo 46, versículo 10, se não me falha a memória, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre a terra e sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a palavra que o Senhor nos dá no Salmo 46, versículo 10. Então, no capítulo 16, versículo 9 e 10, o anjo vai justamente dizer para Agar: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. E disse ainda mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa ela não será contada. Então Agar, ela volta, se humilha diante de Sara, e a promessa que o anjo faz a Agar, por ela obedecer, voltar, se humilhar diante de Sara, a promessa que o anjo faz, isso se cumpre. O anjo diz ali, e multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa ela não será contada. Então Agar vai parar no deserto 2 vezes, queridos. A primeira vez ela vai porque ela se exaltou, começou a desprezar sua senhora, e ali ela foi humilhada. E pelas consequências de seus atos, de suas atitudes, ela vai parar no deserto. A segunda vez que ela vai parar no deserto, que está lá em Gênesis 21, a partir do versículo 9, é por uma permissão de Deus. O certo é que todos nós passaremos por desertos. Talvez você nunca vai passar por um deserto, literalmente falando.
Eu mesmo não conheço nenhum deserto, nunca fui em nenhum deserto. Você talvez também nunca tenha ido em nenhum deserto. Mas nós vamos passar pelos desertos da vida, né? Momentos de dores, momentos de sofrimento, de aflições, de angústias, momentos de escassez. O que é que há no deserto? Escassez de tudo, de comida, de água, escassez de sombra, escassez de tudo. E nós vamos passar, todos nós vamos passar, independente se somos cristãos ou não cristãos, nós vamos passar por momentos de escassez, seja de comida, seja de paz, seja de alegria, seja do que for. Nós vamos passar por desertos. Todos nós passaremos por desertos. A diferença é de como nós vamos passar por esse deserto. De que forma você quer passar pelo deserto? Com Deus ou sem a ajuda de Deus? Se você quer passar pelo deserto com Deus, você deve logo, de imediato, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque Deus só está presente na vida daquele que reconhece o sacrifício que o Filho dele fez lá na cruz. Não adianta você dizer que tem Deus, que você sempre busca a Deus, mas se você não reconhece o sacrifício que Jesus fez, mas reconhecer de que forma? Só acreditando? Não, eu acredito que aquilo que Jesus fez ali foi para nos salvar, foi para perdoar nossos pecados e nos levar para os céus. Mas não adianta você crer dessa forma, você tem que crer entregando a sua vida nas mãos de Cristo, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. E se você estiver com Jesus, se comprometido com Ele, crendo nele e fazendo dele seu Senhor e seu Salvador, aí sim você vai ter acesso a todos os benefícios de Deus sobre a sua vida. Porque sem Jesus não tem como Deus ser tão presente nas nossas vidas, não tem como as nossas orações serem muitas vezes ouvidas por Deus, a não ser que seja aquela pessoa que esteja fazendo a oração de confissão, arrependimento de seus pecados. Aí Deus vai ouvir. Mas se você quer ter uma vida abençoada, você precisa entregar sua vida para Jesus. O próprio Jesus diz lá em João 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso a Deus se não for por Ele. Não adianta você querer ter acesso a Deus por outros caminhos que não seja por Jesus. E para você trilhar esse caminho que é Jesus, você precisa se submeter a Ele. Você precisa crer nele e viver em submissão às suas palavras. Aí muitas pessoas não querem. Mas como é que você quer passar pelos desertos? Com o auxílio de Deus ou sem a presença de Deus? Agar passou pelo deserto ali, literalmente falando, mas Deus estava com ela. Você vê que Deus deu providências. Deus a ajudou, Deus a abençoou, né? Jó passou por desertos, tremendos desertos na vida existencial dele, perdeu tudo, mas o que ele não perdeu foi a fé. A fé dele estava inabalável e Deus o restitui tudo que ele havia perdido. Abraão também passa por um deserto enorme quando Deus pede ali o seu filho Isaque em sacrifício. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. E quando Deus viu que ele realmente ia sacrificar o seu filho, Deus manda ele suspender a mão e diz, não, basta, já vi que temes a mim. E nós precisamos saber passar pelos desertos, sem murmurar, sem reclamar. E outra observação que a gente faz aqui na vida de Agar é que Agar foi para o deserto, mesmo ela vendo que ela iria morrer ali, ela coloca o filho debaixo de um arbusto, de uma árvore, se afasta a um tiro de flecha, né? Uma distância que ela não ouvisse o choro da criança, porque a única certeza que Agar tinha ali no deserto é que ela ia ter um encontro com a morte. Porque o deserto é um lugar de escassez geral. E a única certeza de Agar ali é que ela ia ter um encontro com a morte. Mas você não vê em momento algum Agar estar murmurando. Cadê as promessas que o anjo do Senhor fez para mim, dizendo que de Ismael geraria uma grande nação, tão numerosa que não se podia contar, que você já imaginou, ela poderia estar ali murmurando, questionando, zangada, chateada, né? Até falando algumas coisas que não agradassem a Deus, mas em momento algum a gente observa nas escrituras que Agar estava nessa situação, reclamando, murmurando, como muitos de nós às vezes fazemos. Cadê as promessas de Deus na minha vida que não acontece? Eu vejo acontecer na vida dos outros e na minha não acontece. Onde Deus está? Cadê Deus? E tal.
não entre nessa de estar murmurando, meu irmão. Espere com paciência, como disse o salmista lá no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, mas por que esperou com paciência? Agar também esperou ali. Na verdade, Agar já estava dando como uma situação perdida, mas ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando. E o que aconteceu? Deus vem e abençoa, providencia água, alimentação, e aquele menino casa com a egípcia, tem 12 filhos, desses 12 filhos geram 12 nações, de tão numerosa não se podia contar. E eu quero encerrar deixando aqui o capítulo 1 de Tiago, versículo 2, quando a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que diz aí em Tiago 1, versículo 2. Que devemos ter motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações. Mas como ter alegria quando estivermos passando por várias provações? Porque a provação ela não causa dor, sofrimento, às vezes é uma aflição, angústia. Mas porque o crente, o cristão, aquele que tem Jesus como Senhor, Salvador, ele deve ter alegria quando estiver passando pelas provações? Porque nós temos certeza que aquilo é passageiro. Aquilo não vem para nos destruir. Pelo contrário, aquilo vem para fortalecer mais ainda a nossa fé. Lá no Salmo 34, 19, a palavra de Deus vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem são os justos? Aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Você quer ser um justo? Muitas vão ser as aflições, mas o Senhor o livra de todas. Essa é a promessa de Deus. Então devemos ter realmente, como diz aí em Tiago 1, versículo 2, motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações. Porque nós já temos certeza que aquilo ali vão ser dias contados. Deus vai logo nos livrar de todas elas. Aquilo ali só vai servir para nos fortalecer, para nos trazer mais experiência, para aumentar o nosso relacionamento com o Senhor. Que você possa saber passar com sabedoria por cada provação. Que você possa até ter alegria quando vier sobre sua vida uma provação. Como diz aí em Tiago 1, versículo 2. Que você tenha por motivo de alegria quando estiver passando por toda e qualquer provação. Porque isso vai servir para te aproximar mais de Deus, para nos aproximarmos mais de Deus. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando a sua vida. Deus possa estar abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está no céu, te agradecemos mais uma vez por essa rica oportunidade de estarmos aqui vivos e compartilhando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado também a todos aqueles que nos tenham nos ofendido. Que o Senhor nos livre, nos proteja de todo mal, abençoe a cada ouvinte que está nos ouvindo neste momento, abençoe suas famílias, seus familiares, que o Senhor possa estar nos dando um dia, uma semana abençoada na Tua santa e eterna presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.